Olá, me chamo Isabela Alonso Soares, advogo há 16 anos. Atuo com o direito trabalhista com foco em assessoria preventiva. E hoje tenho me dedicado aos programas de integridade organizacional, o que inclui implantação de políticas de compliance, ações ligadas à agenda ASG e iniciativas de alinhamento entre gestão, Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E aqui a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é sobre o que é integridade organizacional e compliance. Do plano da integridade, busca estabelecer 3 pilares. São eles: a coerência entre o discurso e a prática, conformidade legal e transparência nas relações com os stakeholders, colaboradores, clientes, acionistas, parceiros, fornecedores e governo e sociedade em geral. O compliance, além de buscar a conformidade legal, ele também é uma prática com um conjunto de regras e ferramentas que contribui com a criação de um modelo mais íntegro para as organizações. Ele se utiliza de técnicas de governança corporativa e gestão de riscos. Agora, qual o propósito em implementar um programa de integridade ou compliance? E a resposta é engajamento dos colaboradores, impacto à reputação da marca e da organização. O engajamento promove mais empoderamento e autonomia, uma vez que profissionais e equipes que conhecem bem os acordos e regras de suas atividades vão performar melhor. Acredito que todos aqui concordam. Em relação à reputação, a coerência, a conformidade e a transparência geram mais confiança das pessoas sobre a marca e organização. Ou seja, eles vêm impactar tanto o público interno quanto o público externo com o qual a organização se relaciona. Tudo o que fazemos é para aperfeiçoar a cultura da organização. Mas como mudar esta cultura, Isabela? Essa é a pergunta que sempre recebo. Toda cultura organizacional é como o próprio nome diz, algo orgânico. Não é tão simples moldá-la ou criá-la, mas podemos inspirá-las. E como fazer isso? O princípio mais fundamental é que as pessoas conheçam as regras do jogo e passam a então jogar bem. Implantar códigos, políticas e diretrizes que fazem sentido e estão claros despertam no coletivo comportamentos, atitudes que com o tempo se transformam em parte de uma nova cultura. Se a mudança vem por meio desses artefatos culturais, é importante saber quais são os principais e as ferramentas ligadas a eles, né? E vamos lá. Vou trazer aqui primeiro para vocês as diretrizes. Diretrizes e comportamentos utilizados para situações que demandam maior flexibilidade. Então, diretrizes são usadas quando eu não posso ser rígido, não preciso ser rígido e não quero ser rígido. Eu quero que a pessoa tenha uma autonomia. Um exemplo que a gente usa muito diretrizes dentro das empresas é na gestão de profissionais PJs, né? Profissionais autônomos, que a empresa não pode gerar a subordinação sobre a ingerência sobre o seu trabalho, mas ela precisa de comportamentos que atendam às suas necessidades, até para seguir o contrato que ela fez, na gestão no dia a dia. Então ali a gente tem diretrizes para esses profissionais. Outro exemplo, né, são políticas que nós temos, né? As políticas de gestão, as políticas que nós vamos implementar. Essas políticas já são algo mais rígidos. Aquilo deve ser feito exatamente como foi escrito. Um exemplo de política que é muito comum e muito bom ser utilizado são políticas de atestado médicos. A gente vê que é muito comum os funcionários vão ao médico, falam que tem a consulta, avisam a empresa e não apresentam o atestado, deixam na bolsa, esquecem, porque não está claro aonde levar, quando apresentar, como apresentar aquele atestado.
Então, se eu tenho uma política dizendo exatamente qual o objetivo dessa política, então a política de atestado médico é dizer para todo mundo como deve ser, no caso, atestado médico. Você vai ao médico, o que você tem que fazer? Então, por que desse motivo, né? Então, vai dar até a questão do CID, que é super controvertido, você pede, você coloca ou não, mas o colaborador entender que para ele é importante, em determinados casos, constar o CID, ele atribui a ele a responsabilidade de vai colocar ou não. Quem está envolvido, quanto que vai ser envolvido nessa política, né? O atestado médico não vai ter dinheiro envolvido, mas em determinados casos pode ser que tenha. Então, deixar as regras do jogo bem claro para o colaborador saber jogar da melhor maneira e a empresa também saber o que fazer e dar autonomia para as pessoas. Outro instrumento importante é o código de conduta, que é um instrumento que deve ser alinhado à estratégia da organização, né? Não adianta a gente pegar um código de conduta de um concorrente ou de uma empresa que tem um negócio similar ao meu e querer adotar o meu negócio porque eu achei bonito aquele código de conduta, que ele não vai fazer o efeito que se espera dele. Então, ele deve ser, sim, de dentro para fora da organização. Então, ele é construído com base nos princípios e valores dessa organização, dentro da estratégia, e serve para inspirar as pessoas a aderirem às regras que estão escritas nele e se comprometerem com o seu conteúdo agindo de acordo com o que está posto nesse código de conduta, tá? Ele é tanto para o cliente interno, para os colaboradores, como também ele deve fazer parte para o mercado em si, por constar a sua estratégia e seus valores com todos com que a empresa se relaciona. Temos também os comitês. Os comitês vêm crescendo a utilização desses programas, né, de comitê, dessas ferramentas, com o amadurecimento do mercado. Ele deve ser composto por representantes de toda a organização e serve para receber reportes, né, denúncias que venham pelos canais que a empresa tiver, ou sugestões também de melhorias e de ações que venham contribuir com as ações de integridade que a empresa está promovendo dentro da organização. Esses comitês, eles têm o papel de avaliar as ocorrências que recebem, produzir provas, né, buscar provas para reforçar, no caso de uma denúncia, aquilo que foi recebido, né, avaliar. Se necessário, buscar suporte do jurídico, é importante, e levar para a alta administração tomar a decisão. Os comitês não tomam decisões, quem toma é a alta administração, mas eles fazem o papel de angariadores de provas e de informações para que a alta administração tome, sim, a decisão. É muito importante esses comitês, eles têm crescido bastante o uso, principalmente em ações voltadas à agenda ESG, que tem uma visão mais holística da organização, né, que envolve a questão ambiental, social e de governança. Então, a gente vai ver cada vez mais as empresas adotando os comitês. E além, temos também os treinamentos, né, que é o momento de sensibilização das pessoas. É onde fazemos com que as pessoas utilizem e compreendam a importância das ferramentas e façam as mudanças esperadas, né? Então, é capacitar as pessoas para entender o que cada ferramenta que um programa de integridade, um programa de compliance traz para as organizações. E criados instrumentos, né? Feita a capacitação das pessoas, é preciso estabelecer um canal de diálogo, que é muito mais que uma linha para apenas denúncias, né? Nesses canais a gente objetiva intensificar a comunicação, né? Fortalecer a comunicação, qualificar a comunicação dentro da organização, com todos com que ela se relaciona, não só com o público interno, também com o público externo. Ele recebe, né, a empresa que adota um canal de diálogo, ele recebe mais denúncias que uma que não tem, obviamente, né? E estimula, né, as denúncias, né? Ele tem esse papel de estímulo junto com ele, das irregularidades, tanto irregularidades quanto também de situações que possam ser aproveitadas pela empresa. E no caso das irregularidades, para a empresa é muito interessante ter esses canais, que ela possibilita ela se antever. Uma empresa que não tem um canal e tem um desvio ocorrendo, ela vai levar muito mais tempo para saber desse fato que está ocorrendo, dessa irregularidade. Ou seja, vai perder mais dinheiro, vai
colocasse mais em risco reputacional. Uma empresa que tem um canal de diálogo bem assertivo e bem trabalhado com a equipe, ela entendendo o porquê desse canal e fazendo uso, ela tende a receber com mais brevidade, de forma mais breve essas denúncias e intervir sobre esses fatos com maior antecedência que uma que não tem. Então é um elemento bem importante para as empresas se aterem. Como também, nesses canais, ela recebe sugestões de melhorias também, de inovação e de marketing, né? A gente tem vários casos de ações que foram recebidas pelos canais, que foram trabalhadas na organização, que serviu para fazer marketing de reputação da empresa, como também marketing de consumo, e casos também de ações de melhorias do próprio processo de trabalho na organização. E qual o papel, né, das organizações íntegras na transformação do mercado e da sociedade? Qual que é o papel dessas empresas? As organizações íntegras são aquelas preocupadas com o cumprimento legal, sim, mas também com o desenvolvimento da sociedade, das pessoas e da sociedade com a qual elas se relacionam. Pois elas trazem valores à gestão, né? Elas enaltecem valores, elas organizam valores para as pessoas com que ela se relaciona e para os contratos que ela faz com o mercado como um todo. Então ela promove naturalmente um amadurecimento cultural, ajudam a criar empatia e pensar no bem comum, um olhar mais coletivo, um olhar mais holístico, e das efetivas atribuições que essa organização tem, ela também fortalece, né? Então ela traz muito forte a responsabilidade social da organização na prática, considerando que vivemos em uma sociedade que clama por ética, pela necessidade de se demonstrar como se produz, que não basta mais fazer o correto, né? Não basta só seguir a lei, eu tenho que ser capaz de provar e demonstrar, deixar claro que eu estou fazendo certo para me proteger reputacionalmente, por exemplo, né? Que a gente tem visto um boom de demandas, questões reputacionais. Então eu tenho que estar sempre reforçando que eu faço certo, como é que eu estou fazendo, deixar bem claro, com forma transparente, como que eu produzo, como que eu me relaciono com o mercado. Então as empresas íntegras são as que estão à frente, impulsionando um aperfeiçoamento de gestão do mercado com seu efeito dominó. Porque aquela que valoriza a sua integridade, que está preocupada, ela vai cuidar com quem ela se relaciona, valorizando, buscar para se relacionar empresas que também têm essa preocupação. E aí a gente tem o efeito cascata, o efeito dominó da integridade dentro do mercado de trabalho, do mercado em geral, né? Não só no mercado de trabalho, no mercado como um todo, que é o que a gente vem acontecendo já, né? No Brasil e no mundo. Eu quero aqui agradecer imensamente a atenção de vocês que ficaram assistindo até aqui, pela audiência, né? E desejo muito, muito sucesso do fundo do meu coração para todos vocês que buscam construir empresas íntegras. Fico à disposição, né? O que for possível aí ajudar, e sucesso aí para todos vocês. Até a próxima.